Graça e paz, tudo bem? A palavra hoje para mim e para você está em 1 João, capítulo 4, versículo 4, que diz: Filhinhos, sois de Deus e já tendes vencido, porque o maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Querido, a palavra de Deus está dizendo para mim e para você: Filhinhos, sois de Deus. Você é de Deus? Se você é de Deus, a palavra está dizendo que maior é o que está em você do que o que está no mundo. Não sei qual é a sua adversidade, qual é o problema que você está passando neste momento, não sei qual é o seu mal ou o que lhe aflige. Mas a palavra está dizendo que maior é o que está em você do que o que está no mundo. O que o diabo tem planejado, arquitetado para a sua vida, não pode prevalecer. Se você está em Deus, firmado na palavra de Deus, você vai vencer. Mas a Bíblia diz que do mundo, no versículo 5, do mundo são, por isso falam do mundo e o mundo os ouve. Querido, se você tem vivido segundo o mundo e tem vivido de acordo com o mundo, se você está no mundo praticando o que o mundo te ensina, o que algumas religiões pagãs têm ensinado, dizendo que tudo nos é lícito, mas esquecendo que nem tudo nos convém, aonde você pratica o que você quer, esquecendo que Deus nos pede santidade, nos pede para que nós possamos edificar o nosso corpo, edificar a nossa mente, edificar os nossos olhos, a nossa boca. Se você se esquece de cuidar do templo de Deus, porque no momento em que você está vivendo conforme o mundo, você está desvirtuando o templo de Deus, pois o nosso corpo é o templo de Deus. Pois bem, sendo assim, você está vivendo o mundo e agradando ao mundo, e ao mundo você agrada a Satanás, pois ele é o que está no mundo. E hoje as pessoas têm vivido para agradar a Satanás, estão se auto-enganando, dizendo que fazem a vontade de Deus. Por exemplo, muitos dizem: eu creio em Deus, acredito em Deus, mas continuam praticando o mundo. Por quê, irmão? Porque não buscam, não oram, não clamam, não mudam a sua vida. A Bíblia diz que aquele que crer e for batizado será salvo. As pessoas acham que o batismo é quando criança, onde não há o pecado, se batizam. É o entendimento delas. Mas a Bíblia diz ao contrário. Jesus se batizou quando tinha 30 anos, com João Batista no rio. Ele foi lá e submergiu, levando a velha criatura e voltando uma nova criatura. Ou seja, temos que nascer de novo e mudar as nossas atitudes. Se antes praticávamos tal ato, hoje não podemos mais praticar essa coisa, esse ato pecaminoso. Então as pessoas estão se auto-enganando, achando que aquilo que fazem não é mal. Estão procurando um evangelho tão falso que se adapta ao seu pecado. Mas Deus diz, mas Paulo falou, mas na Bíblia tem que pode isso, pode aquilo, esquecendo de ler o contexto e entender o que Deus está falando. Querido, Deus está dizendo: nós que somos de Deus, aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Ou seja, aquele que conhece a Deus, ouve a palavra de Deus, pratica a palavra de Deus, dá ouvido para a palavra de Deus e vive segundo a palavra de Deus. Mas aquele que não faz, está praticando o que? O pecado. Está praticando o erro, continua vivendo no mundo, está convivendo de forma do mundo. E o mundo jaz o maligno. A Bíblia diz: o mundo jaz o maligno. Ou seja, se você está vivendo conforme o mundo, você está vivendo conforme a vontade de Satanás, do diabo. Então não se deixe enganar, porque aquele que dá ouvido ao mundo vive segundo o mundo, está vivendo segundo a vontade de Satanás. Por mais que você diga que crê em Deus, crê em Jesus, mas continua praticando e vivendo segundo o mundo, segundo a visão mundana, você está vivendo segundo a vontade de Satanás. E Deus está dizendo para você hoje: eu quero você, eu te amo, eu enviei Jesus Cristo para morrer por você, para te dar uma oportunidade, para te fazer um vaso de honra,
Mas você precisa aceitar isso. Você precisa viver isso. Porque a palavra diz, nisto conhecemos nós o Espírito da verdade e o Espírito do erro. O Espírito da verdade é a palavra de Deus, é Jesus Cristo. O Espírito do erro é o pecado, e tudo com ele você vai ganhar. O salário do pecado é o quê? A morte, tanto espiritual quanto carnal. Se você tem vivido o pecado, você tem trazido para você somente maldição. Se você tem adorado a outros deuses e não a Deus, você tem trazido para você maldição. Não se deixe enganar por religião, não se deixe enganar por doutrinas diabólicas. Preste bem atenção. Se não está na palavra, não convém. Se está na palavra, tente buscar a revelação do Espírito Santo. Revelação de Deus. Não deixe que homens venham desvirtuar a palavra e te ensinar algo errado. Ensinar algo que não convém com a palavra de Deus. Não deixe a palavra ser adaptada para o seu erro, para o seu pecado. Reflita, pense, não deixe o erro tomar conta da sua vida. Deus não enviou Jesus Cristo para morrer naquela cruz para que você hoje continue vivendo da forma que você vive. A Bíblia é bem clara. Filhinhos, vós sois o sal da terra. Você é o sal da terra. Você é a luz do mundo. Você nasceu para dar tempero à terra. Você nasceu para ser luz, iluminar, abençoar a terra. Querido, Deus te escolheu para ser o melhor, para viver o melhor, para viver a vida eterna aqui, a partir daqui, não somente no porvir. Mas para isso você tem que tomar uma posição e começar a praticar a palavra de Deus. Cumprir o que a palavra de Deus tem para você. Nós somos salvos, sim, pela graça, e não pela lei, não por aquilo que fazemos ou praticamos, mas pela graça. Quando você diz, eu aceito Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador, mas automaticamente ao falar isso, a minha vida tem que mudar, os meus passos têm que mudar. Não tem como eu falar que acredito em uma coisa e não praticar esta coisa. Você está entendendo? Como eu vou falar que eu acredito na palavra de Deus e na salvação e não pratico isso? Eu estou mentindo para mim mesmo e para as outras pessoas. Então que você possa refletir o que você tem vivido, para onde você tem caminhado, para onde você tem se dirigido. Você tem vivido segundo o mundo e dado ouvido para o mundo e dizendo, não, é mentira, não, isso não vai acontecer, não. Querido, vai chegar um momento em que você não vai ter mais escolha. Você simplesmente vai ter que ficar aonde você chegou. Mas ainda há um tempo em que você tem a oportunidade de conhecer a Cristo e assumir a Cristo como seu Senhor e Salvador. Assumir a Cristo e viver a sua palavra. Que você possa refletir, você possa se examinar e entender que Deus te ama. E é por isso que Ele está falando com você hoje. Que Deus te abençoe, que Deus te honre, que você possa vir fazer parte da família, do corpo de Cristo, em nome de Jesus. Deus te abençoe.